Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar, mas eu quero deixar o título dessa mensagem para você antes de orar contigo. O meu olhar define quem sou. O meu olhar define quem sou. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, abençoa-nos nesse dia. Receba nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Deus, a nossa gratidão que temos, porque o Senhor nos dá mais uma semana para vivermos. E neste dia, ó Deus, agradecemos por toda a semana, que será, ó Deus, semana de sucesso, semana maravilhosa, porque o Senhor está caminhando conosco, começando neste dia e nos dias que estão por vir. Pai Santo, fala conosco, fala-nos através da Tua palavra. Não tem nada melhor, ó Deus, do que comermos da Tua palavra, para que dela tenhamos vida, e vida em abundância. Esta pessoa que ora comigo, ó Deus, ela tem necessidades, tem problemas, tem fome e sede de justiça, fome e sede de que o Senhor venha operar em nossas vidas diante deste mundo perdido. Por isso oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, socorra-nos, socorra esta pessoa que ora comigo, trabalhe na fé dela, ajude-a a vencer nesta vida, ajude-a a ficar de pé diante de Ti, e qualquer problema que vier, ajude-a a vencer estes problemas, muitos que poderão vir, que ela seja vencedora, no nome de Jesus. Assim eu oro com ela, crendo no poder da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. O meu olhar define quem sou. Um fato curioso, né? Às vezes a gente pensa que é o que temos é que nos garante, aquilo que aprendemos, aquilo que estudamos, a nossa formação, né? Os diplomas, nossa sabedoria, nosso conhecimento é que nos garante. E estamos tão errados quanto a isso. O meu olhar define quem sou. E quem afirmou isso não sou eu. É a palavra de Deus através de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Lucas capítulo 11, versículo 33 e o 34. Diz assim: ninguém acendendo uma candeia ou uma lâmpada a põe em lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas no velador ou no lugar alto, para que os que entram vejam a luz. Verso 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, tudo ou todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau o teu olho, também o teu corpo será tenebroso. Um oposto muito forte de luminoso para tenebroso. E esses dois lados dependem do meu olho, da forma que eu vou olhar. Nós já falamos, né, num vídeo anterior ao passado, que Jesus ensinou seus discípulos a orar, como deviam orar. Uma oração santa e disposta, uma oração de um relacionamento íntimo com o Pai, com Deus, para aqueles que são filhos. Jesus, depois da oração, Jesus os motiva a ser perseverantes, persistentes, audaciosos, buscar mais intimidade com o Pai, sendo não só filhos, mas sendo também amigo do Pai. E então, depois disso, Jesus, de ensiná-los, logo em sequência, no capítulo 11, nós vemos que Jesus está expulsando um demônio. Em Lucas diz que o demônio era mudo, né? Ou que o endemoniado, no caso, não o demônio, mas o endemoniado era mudo.
Lucas fala o demônio mudo, mas era o endemoniado que não falava. Mateus não só traz que ele era mudo, mas que ele também era cego. Olha como um demônio pode prejudicar uma pessoa ao ponto de cegá-la fisicamente e ao ponto de emudecê-la fisicamente. Eu imagino aquela pessoa endemoniada, talvez ouvisse, mas não pudesse falar, porque o demônio tapou a sua língua, prendeu a sua língua, e não podia ver, não enxergava. Mas Jesus expulsou aquele demônio, e então Mateus diz que o endemoniado, então, ao ser livre, viu e falou. Os olhos dele contemplou quem estava libertando-o do poder do demônio. Aí vem então os acusadores ali dizendo que ele expulsava os demônios. Engraçado que não era só aquele, eles sabiam que Jesus havia expulsado outros demônios no nome de Beelzebul, ou no nome do diabo, usando o poder do diabo. E Jesus os pega direitinho, dizendo que um reino dividido não subsistirá. Mas aí aparece, depois que ele traz esse ensinamento, uma mulher querendo enaltecer Maria, tirando o foco do ensinamento de Jesus. Ela diz: bem-aventurado é o ventre que te trouxe ao mundo, e bem-aventurado os peitos que te amamentaram. Parece bonito a expressão dela, né? Mas ela estava criando ali uma admiração, desviando o foco de Jesus para Maria. E Jesus a repreende educadamente, dizendo: muito mais. Bem-aventurado, ou antes são bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam e guardam a palavra de Deus. Jesus nunca colocou o nosso foco em homens, a admirarmos homens, a enaltecermos homens, a idolatrarmos homens. Nem Maria, que foi aquela mãe solidária ali, aquela barriga solidária, que fez com que o Espírito de Deus gerasse dentro dela. Maria não gerou Jesus. Isso é bom, um ensinamento para cristãos católicos, cristãos protestantes, para todas as pessoas que querem aprender de verdade a palavra de Deus, ensinadas por Jesus. Não é invenção da minha cabeça. É Jesus ensinando em vários textos que não se deve admirar, enaltecer, exaltar, idolatrar homens, nem vivos e nem mortos. Então Jesus fala isso com ela, esta repreensão educadamente. Mas Jesus tinha sido tentado por uns outros lá que também não eram discípulos dele, dizendo: faz-nos algum sinal então. E Jesus diz: não, vocês são a geração mais perversa e vocês só terão o sinal do profeta Jonas, nada mais do que isto. Jesus não veio para fazer vontade humana, ele veio para fazer a vontade de Deus para os humanos. Passado isso, Jesus então traz este assunto. E este assunto traz exatamente Jesus dizendo: olha, não se põe uma luz escondida. Não tem como tapar uma luz que quer brilhar. A luz foi feita para brilhar. E esta luz no corpo é o olho. O olho é a luz do corpo, ou o produtor de trevas para este mesmo corpo. Se o olho ou o olhar é bom, o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olhar for mau, quão tremendas trevas estarão no teu corpo, será o teu corpo. Eu conversando com o meu professor de real estate, eu falei com ele sobre esse verso. Falei: olha, as pessoas pensam que este brilhar é você para os outros, os outros vendo em você Cristo. Mas Jesus traz isso numa visão introspectiva, dizendo: você tem que conhecer exatamente quem você é e quem você quer ser através do teu olhar. O teu olhar
vai definir quem você é. Você vai trazer para si mesmo bênçãos, olhando bem, tendo olhos puros, ou você vai trazer maldição para você e tremendas trevas se teu olhar for impuro. Mas será que isso é só para os humanos? Que só os humanos que olham? Que só os humanos que podem ver, né, hoje em dia? E nós vemos desde o princípio como o olhar traz mudança. Quando você vai para Gênesis capítulo 1 de Gênesis, você vê a criação de Deus do primeiro ao sexto dia. E do primeiro ao sexto dia, desde o primeiro dia, Deus fez, e Deus olhou e viu que era bom. Mas você vai perceber que Deus não viu que a terra era boa, que a água era boa. A primeira impressão que Deus teve que era bom foi a luz. Quando Deus separou a luz das trevas, ainda no primeiro dia, a Bíblia diz que viu Deus. A primeira visão boa que Deus teve, e viu Deus que a luz era boa. Você, se andar na luz, se você preocupar com as obras da luz, as obras do Pai da luz, que é Deus, a tua visão será boa. Você vai ver que a luz é boa, você vai querer agradar a Deus. Isto é Bíblia, isto é palavra de Deus. Viu Deus que a luz era boa. E nos 6 dias, Deus tem 7 visões do que era bom. Inclusive quando Ele faz o homem santo. Ele viu que fazer o homem, que fazer aquele movimento ali, aquele espaço para o homem, que botando o homem para dominar, que fazendo tudo de bom para o homem. Ele viu que era bom. Mas logo depois, você vê uma outra visão que trouxe maldição para o mundo inteiro. E você pode ler na tua Bíblia que Eva, quando foi enganada ali pela serpente, estava falando nos ouvidos dela. Ela ainda não tinha se deixado levar, até o ponto que Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao olhar, a Bíblia diz que ela viu que o fruto era agradável aos olhos. Olha onde está Jesus falando: a luz do teu corpo, ou a candeia do teu corpo, é teu olho. É a maneira que você dirige o teu olhar para algo. É a maneira que você, ao dirigir o olhar, começa a desejar aquilo que o olho vê. Muito cuidado, porque o teu olho pode fazer com que você deixe o teu coração te enganar. E às vezes a gente olha para isso e pensa que é simplesmente para o lado sexual, para o lado da mulher. Não, riquezas também, benefícios desta vida, atrai você também, te faz pecar, tanto quanto o lado sexual, o lado físico de uma mulher, o corpo exuberante de uma mulher, pode te fazer pecar, mas também as riquezas, os prazeres desta vida. Quando você vê o diabo tentando Jesus lá no deserto, ele fazia Jesus olhar, veja isto, e o diabo lhe mostrava, para ver se o olho, se a candeia de Cristo fizesse com o corpo dele, se tornasse um corpo tenebroso. Mas ele estava com os olhos fitos na vontade do Pai. Ele estava com os olhos fitos no plano de Deus. E então você percebe que Eva, ao ver e perceber que era agradável aos olhos, ela come do fruto e leva e dá para Adão. Adão, havia ouvido Deus. Adão ouviu que Deus falou com ele. Não coma deste fruto, porque no dia que você comer, a tua visão vai complicar, a tua visão santa vai complicar. Mas Eva dá para Adão.
Adão come e Deus então vai tratar com o homem que ele falou. Só que o homem nesse momento não podia mais perceber a santidade de Deus. O homem começou a ter medo de Deus. Por quê? Porque desobedeceu a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou no centro do jardim que Deus deu para o homem, o jardim do Éden. Deus colocou no centro do jardim a árvore da vida. Ele podia olhar para a árvore da vida e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele também podia olhar. Mas enquanto ele era santo, ele olhava para tudo isso e via lá: eu tenho vida porque sou santo. Eu viverei eternamente porque eu sou santo, Deus me fez santo. Mas quando ele olhava para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz: esta é a prova da desobediência. Mas eu sou santo, eu sou obediente àquele que me criou, àquele que me colocou no paraíso. Adão era firmado naquilo que Deus falou com ele, até que Eva, a sua amada, fosse enganada pela visão. Pela visão. Olhou e viu que era agradável. Aquilo que Deus disse que não seria agradável, agora ela vê como agradável. Mas ali também tem uma promessa de Deus, de que ao ser acusada por Adão, a mulher, ele desculpou-se que comeu porque a amada dele deu. E a amada diz que a serpente a enganou. Ela não colocou culpa na sua visão. Ela não disse: olha, eu olhei e desejei. Mas ela diz, ela falou nos meus ouvidos, ou ele, porque no original é o serpente, não a serpente. É masculino. Ele me enganou. Ele quem? O diabo me enganou. E então, Deus pune tanto o animal quanto o diabo. E faz uma promessa ali, que está em Isaías 7,14. Muitos crentes gostam de ver segundo o livro de Crônicas 7,14, para pregar uma bênção que Deus prometeu ao povo judeu, que no mundo espiritual funciona para a gente, mas não no físico. Mas no mundo espiritual funciona, e funciona muito bem, porque a promessa de Deus foi ali para Salomão, para o templo de Salomão e para o povo ali que precisava buscá-lo. Mas esta promessa de Isaías 7,14 estende-se a nós. Essa foi feita lá no Éden, que estende-se a nós. Quando ele fala: olha, você será inimigo da mulher. Deus não falou do homem, Deus falou da mulher e do seu descendente. Você vai ver Deus trabalhando esses detalhes na palavra dele. E por que Deus falou: você será inimigo da mulher? Porque você enganou a mulher. E a mulher então fez o homem comer, levou e falou. E com o homem comeu. Por isso, quando você lê Gênesis, você vai ver Deus dizendo: você se deixou levar pela fala da tua mulher. E a mulher se deixou levar pela fala da serpente, que a fez ver o que ela não deveria ter visto. O fruto agradável, o fruto do mal, o fruto da desobediência, agradável aos olhos. Hoje, às vezes, no dia de hoje, nós às vezes queremos olhar as coisas más, as coisas perigosas, como coisas boas. Não é assim, não é tão mal assim. E aí entramos de cabeça e pecamos contra Deus, desobedecemos a palavra de Deus, e os frutos serão maus que iremos colher, e as trevas tomarão conta das nossas vidas. Mas tem a promessa lá: olha, o descendente desta mulher aqui, ou que vier do ventre, dela, que sair, que ela der à luz, será aquele que pisará a tua cabeça. E você pode ler em Isaías: e o seu nome será Emanuel, porque a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ela trará a luz que Deus viu que era boa, que é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Agora, Isaías fala: e ela dará a luz, ou ela vai trazer de dentro para fora, ela vai trazer aquele que foi colocado dentro dela, porque ela é virgem.
Então foi colocado dentro dela. E ali ela vai trazer este para fora. E o seu nome será Emanuel. Isaías 7,14. É um versículo para todos os crentes, todos os cristãos de verdade, que acreditam que era a promessa de Gênesis se cumprindo. E mais tarde o que acontece? O anjo então fala com Maria. Aí também tem um mistério. Por que o anjo não falou primeiro com José? Porque lá no Éden Deus falou com o homem. Agora nós vemos o inverso das coisas. Ali o anjo não fala com o homem, ele fala com a virgem que estava desposada de José. Ele fala com ela como seria, ou em outras palavras, você é a virgem que Deus decidiu através de você trazer o Emanuel. Então você usará o teu ventre. Ele colocará dentro de você o filho dele. E então você vai carregá-lo e vai trazer à luz este Emanuel, que é Deus conosco. Este é, desde Gênesis, desde profetizado em Gênesis, o inimigo mortal do diabo. E ele pisará a cabeça da serpente. Então, é que o anjo depois vai falar com José. É o inverso de Gênesis. Mas nós dizemos que Jesus não quis que Maria fosse enaltecida, idolatrada, né? Feito como figura de salvação, ou de gestação, ou disso e daquilo. Jesus falou várias vezes, ele nunca menosprezou Maria, pelo contrário. Maria foi agraciada por Deus tê-la escolhido, porque ela fazia parte do plano de Deus, mas tão somente parte do plano de Deus, porque o Salvador do mundo não nasceu de Maria. O Salvador do mundo é o Cordeiro de Deus antes da criação do mundo. O Salvador do mundo, ele é a primícia de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ninguém o fez carne. Não foi Maria, não foi José, não foi nenhum outro homem, não foi nenhum querer humano. Ele se fez carne. Por isso que Jesus afirmava: a minha vida ninguém tira, não pode ninguém tirar a minha vida. Eu não tenho laços de pecado, do pecado original, nada disso. Eu sou santo porque aquele que me gerou é santo. Então a minha vida eu a dou. Era plano de Deus que o seu filho desse a sua vida, ninguém a tirasse, ele desse a sua vida. Não foi Romano que tirou, não foi Pilatos que tirou, tampouco foram os judeus que tiraram. Os judeus simplesmente o levaram a ser crucificado, porque era plano de Deus. Mas tirar não tiraram, ninguém a tira, eu a dou. Por isso que na cruz ele diz: Pai, em tuas mãos agora eu dou a minha vida. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Ele estava dizendo: Pai, teu plano deu certo. Até aqui chegamos. Até o pagamento da dívida do homem nós chegamos, Pai. Eu fazendo a tua vontade e tu comigo. Pai, não foi fácil. Porque sair do céu para viver como humano não é fácil. A tua vida, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Jesus sabe disso. As tuas dores, a tua luta não são lutas fáceis. Jesus sabe disso, porque ele passou isso na pele humana. Ele se fez humano, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas habitando entre nós, ele passou por sofrimentos, mas também mostrou a sua glória. A glória do unigênito de Deus. Então você pode se animar e você pode caminhar com Jesus, pedindo a Ele: Senhor, purifique o meu olhar. Senhor, ajuda-me a olhar as coisas e, tendo a mente de Cristo, eu poder definir
o que será bom para o meu corpo e o que não será bom para o meu corpo. E é então que eu escolha sempre a luz, porque a luz é boa. Mas se você escolher as trevas, a própria Bíblia diz que as trevas serão tenebrosas, tremendas trevas. O meu olhar define quem eu sou. Não adianta ser um grande pregador, não adianta ser um líder, se você não tem um olhar puro e santo. O que está dentro de você são as trevas, não importa o que a tua boca fala, para enganar a outros. As trevas que existem dentro de você, se você tiver um olhar mau, te separará de Deus. Hoje eu estava olhando a biografia de algumas pessoas e fui ver o que entre todas as pessoas fui ver. Fui surpreendido ali com o que a IA, a inteligência artificial, fala a meu respeito e o Google fala a meu respeito. Fiquei tão feliz de ver o que o Google fala a meu respeito. Mas o Google fala uma coisa muito interessante, a IA fala uma coisa muito interessante. Este pastor Riva, que trabalha com a comunidade brasileira, que leva a palavra de Deus, que prega a palavra e que ensina, ele também, na sua vida, trabalha com construção. Fiquei tão feliz, porque quem me acusar de ladrão, vá no Google. Vá lá na IA e pergunta sobre o pastor Riva Martins, brasileiro, e você vai ver que eles dizem que eu trabalho para sobreviver, que eu não fico roubando ninguém, não fico desviando nada de ninguém. Eu coloco o pão na minha mesa com o meu trabalho na construção. Então quero dizer para você, coloca os teus olhos em Cristo e o teu testemunho será maravilhoso e o mundo inteiro saberá que você é um servo, uma serva do Deus vivo. Mantenha olhos puros e todo o teu corpo será puro. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. O meu olhar define quem sou. Seja santo diante de Jesus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço meu.